Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cortes do Portal. Hoje eu vou mostrar a vocês matéria que está viralizando nas redes sociais sobre as distorções. Eu acho até bonito esse termo, distorções. Só não sabia que era sinônimo de desvio. Enfim, distorções de 200 bilhões no desgoverno anterior. E mais, PF e Conselho de Ética vão para cima de Eduardo Bananinha pelas falas criminosas contra os professores. Mas antes, pessoal, estamos em busca dos 500 inscritos e sua ajuda é fundamental para mais uma voz contra o fascismo e o bolsonarismo. E cara, já deixa o joinha para não esquecer, tá bom? Inscreva-se caso não seja inscrito, comenta e compartilha nos seus grupos do WhatsApp e redes sociais. É assim que você diz para o YouTube que merecemos uma oportunidade da plataforma para seguir adiante com o nosso trabalho. Bom, esse levantamento foi feito pelas produtoras Juliana Braga e Jerusa Campani com base em auditorias feitas pela Controladoria Geral da União em 5 ministérios. Todas essas auditorias com base no ano de 2022, que foi o último ano do governo de Jair Bolsonaro. E essas auditorias mostram distorções contábeis de 202 bilhões de reais. O que são essas distorções contábeis, né? Essas distorções, elas fazem com que, por exemplo, as demonstrações contábeis, né, dos ministérios não reflitam com exatidão, ali com precisão, por exemplo, o fluxo de caixa do ministério, né, a situação patrimonial ou o resultado financeiro. E alguns motivos para isso, né, que a CGU fala é, por exemplo, deficiência de protocolos, né, de controle e morosidade na análise de prestação de contas. A gente tem uma arte para mostrar os valores das distorções nessas 5 pastas. Então a gente vê aí, por exemplo, no Ministério da Agricultura, as distorções foram de 142 bilhões de reais, a pasta aí analisada com o maior valor de distorções. Depois tem infraestrutura com 20 bilhões de reais aí de distorções contábeis. Em terceiro lugar tem a pasta da educação com 17 bilhões de reais, saúde com 15 bilhões de reais estimados em distorções e cidadania, Ministério da Cidadania, 6 bilhões de reais. E tem mais, isso que mostro agora não é objeto de investigação, mas mostra o quão foi desumano o desgoverno anterior. O Brasil, que sempre foi referência no tratamento contra a AIDS e tratamento gratuito. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem gente indo à falência para pagar o tratamento. Mas o excrementíssimo cortou, pasmem, 407 milhões somente do orçamento do programa que distribui medicamentos para tratamento de AIDS, hepatites e infecções sexualmente transmissíveis. Mas, somadas as perdas dos 12 programas da área de saúde, chegaram a 3,3 bilhões de reais. Para alimentar o orçamento secreto que se manteve intacto à época. Por isso é e sempre será o excrementíssimo, uma das figuras mais podres que já pude testemunhar. O Bolsonaro é um depravado. O Bolsonaro tinha 6, isso aí quando eu era deputado federal, todo mundo sabia. Tinha 6 funcionários fantasmas que nunca pisaram no gabinete dele só para assinar o recibo e ele botar o dinheiro no bolso. Tinha um irmão aqui na Assembleia do Rio de São Paulo, ganhando sem trabalhar, morando no Rio. Ensinou essa mesma coisa para os filhos e depois conectou-se com as milícias. Bolsonaro é um depravado, estou lhe dizendo, do seu ponto de vista moral. Jura? É, um depravado. Você acredita que ele tem uma ligação efetiva mesmo com as milícias? Eu acredito não. Eu afirmo para você que a mãe e a irmã do foragido, inculpado, corréu do caso Marielle Franco, trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia do Rio. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Bom, vamos agora ao Dudu Bananinha. Como foi dito em matéria anterior, que vou deixar aqui o link no final desta matéria de hoje, Bananinha não tem moral nenhuma para igualar ninguém a traficante. No final do ano de 2021, ele tentou liberar 1 bilhão de reais, faltando apenas 26 minutos para o ano acabar, mesmo com o parecer técnico contrário de áreas técnicas do próprio governo do papai. Mas a falta de moral não está só nisso. Basta olhar para a própria família, afundada em investigações sobre desvio de dinheiro público, conhecido como peculato, mas nós conhecemos por
rachadinha e a possível ligação com milícias do Rio de Janeiro. Ele também pode se dar muito mal pela diarreia verbal criminosa que ele proferia aos professores. O ministro da Justiça determinou e a PF já está investigando e reunindo provas, que aliás estão aí disponíveis, e que, segundo o próprio ministro, possui indícios de discurso de ódio e apologia à violência. Vários deputados entraram com representação no Conselho de Ética da Câmara contra o Eduardo Bozo e também acionaram a PGR. Muitos já pedem a cassação do Eduardo Bananinha. Devo lembrar que já existe um entendimento que a imunidade parlamentar não protege nenhum deputado ou senador de cometimento de crimes, mesmo no exercício do mandato. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determina que a Polícia Federal investigue o deputado Eduardo Bolsonaro pela comparação que ele fez ontem de professores a traficantes. Sem citar nomes, o ministro colocou nas redes sociais. O objetivo é identificar indícios de eventuais crimes, notadamente incitações ou apologias a atos criminosos. Tá aí o tweet de Flávio Dino e que tem a ver aí com as declarações de Eduardo Bolsonaro. O PSOL fez acionamento neste momento, inclusive a Procuradoria-Geral da República e ao Conselho de Ética. Os deputados federais Guilherme Boulos e Sâmia Bonfim, ambos do PSOL, acionaram o Conselho de Ética da Câmara e a PGR contra essa fala de Eduardo Bolsonaro. A Sâmia pediu que a PGR apure possíveis crimes contra a liberdade acadêmica e o abuso na liberdade de manifestação, que causaria danos coletivos aos professores brasileiros. Pessoal, fico por aqui. Por favor, se não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações, deixa o joinha logo no início do vídeo, tá bom? E impulsione esse vídeo nas suas redes sociais e grupos do WhatsApp. Até a próxima, abraço!